Hoje, dia 15 de outubro, é dia do professor. O mundo cria as datas, o mundo reverencia as datas e às vezes nem sabe como que essas datas surgiram, né? Vieram do nada. Mas é importante que as pessoas façam reflexões a respeito desta data, que é uma fórmula de avaliação também do professor, mas de valorização de uma profissão que é aquela que molda outras profissões. Um médico passou pelo professor, um advogado passou pelo professor, um pedreiro passou pelo professor, claro, um filósofo passou também pelo professor, e aí sucessivamente. O professor é aquele que dá o passo inicial. Às vezes as pessoas confundem educação com escolarização. A educação subentende-se que é a participação da família na formação da criança e do adolescente, principalmente. Quando uma criança é levada, por exemplo, ao mercado, o mercado da cidade, aqui em Montes Claros tem o Cristo Raef, que é o mercado central. Ali tem animais, tem também frutas, verduras, carnes, tem também pratos, artesanato, peixes, tem toda uma cultura diversa ali. A visita ao supermercado é educação, é o conhecimento que se vai adquirindo. Tem gente que mora, por exemplo, numa cidade grande, num apartamento, que ele acha que galinha nasce na geladeira. Tira o frango congelado de lá, porque ele não tem a visão de um frango, de uma galinha ciscando no terreiro. Então, para isso, ele terá que ter essa informação, para que então ele tenha conhecimento. Quando você leva uma criança ao shopping, também você vê a diversidade. Se vai a um parque, a um circo, também a diversidade. Se vai passear numa praça, conhecendo todos aqueles mecanismos sociais, os direitos de atravessar a rua, a sinalização, um semáforo, isso é educação, faz parte da formação da família. Quanto à escolarização, pertence à escola, e entra o professor como agente, a professora como agente. No passado a gente falava, eu nunca me esqueci e nunca vou esquecer da minha primeira professora, porque era enigmática. Era uma coisa salutar, que formava as pessoas ali, aquela professora que acolhia, compreendida até como a segunda mãe. Os conceitos maternais foram alterados e altercados durante o tempo. A gente observa toda uma condução diferenciada na atualidade. Mas hoje tem excesso de informação e pouquíssimo conhecimento, principalmente porque as pessoas com excesso de informação não guardam essa informação para gerar muito conhecimento e aperfeiçoar principalmente a sabedoria. Mas a figura do professor continua firme, a figura do professor continua presente, a figura do professor continua necessária. E às vezes os pais se omitem. Agora, se é necessário, se o professor tem valor, se o professor tem prestígio, ele é importante, a professora também, por que tem tanta violência contra os professores agredidos em sala de aula por adolescentes? Porque esses não tiveram formação educacional dentro de casa. Não conheceram limites, nem valores, nem ética. Por quê? Porque essa agressão que ocorre ao professor ou à professora, também ela ocorre dentro de casa. Ela ocorre ali porque existe um vínculo desmotivado, um vínculo sem ser adubado para melhor. Infelizmente. Esse aspecto é fundamental para que as pessoas possam fazer um raciocínio sobre sociedade. E se começa assim no ensino primário, ele vai subindo aos patamares posteriores e chega até mesmo à universidade, apesar de que a universidade parece um ente altamente distante. E com o passar da tecnologia, muitas pessoas já se acham resolvidas com o computador, com a internet. Tá tudo bem para mim, já estou satisfeito. Mas se por acaso isso é o limite, evidente, poucos serão aqueles reconhecidos fora desse limite. E as pessoas vão perdendo a noção existencial. Ao professor, que um dia no meio grego
na formação grega, era um pedagogo. O pedagogo era escravo. Mas no mundo teocêntrico, o professor era como se fosse um escolhido, um ungido. Tanto assim que ele era entendido como representante da sabedoria divina. Os tempos hoje são diferentes, são muito mais antropocêntricos do que teocêntricos. Mas, se cada um desejar se formar, terá que ter não só a visão na casa, no lar, mas, acima de tudo, na escola, com a continuidade do professor. E escola não é depósito humano. Escola é um processo de formação com a presença do professor, que é muito importante. E olha que estão substituindo o professor por máquina. No computador, ensino à distância, perdendo a afetividade. E, se for assim, logo, logo também, até a figura do professor vai perder valor físico e terá muito valor imagético, através da imagem, através da condução da internet. Da nossa parte, que vivenciamos a realidade do professor, sabemos muito bem o valor que ele tem. E para ele, a nossa reverência, o nosso valor, o nosso aplauso.